Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais uma aula que tem grande importância na vida profissional, na formação de vocês, que é registros de enfermagem. Essa aula, na verdade, ela é uma continuidade da aula de prontuários, porque o registro de enfermagem ele está inserido no contexto do prontuário do paciente. Então, assim, iniciaremos a segunda semana de junho com essa temática e espero que vocês aproveitem bastante para um novo aprendizado. Registros de enfermagem. São fatos escritos, lançados em prontuário, documentos médicos, pela equipe de enfermagem, que devem estar relacionados à condição de saúde do paciente, à assistência de enfermagem a ele prestada e à sua evolução diante do tratamento terapêutico implementada em todo o período de internação. Bem, então os registros de enfermagem são os fatos que eu escrevo, né, que eu deixo registrado, que eu deixo relatado em prontuário. E esses fatos, né, podem ser registrados e devem ser registrados, porque é obrigação dos profissionais de enfermagem registrar informações em prontuário. Esses fatos eles vão ser registrados pelos diferentes membros da equipe de enfermagem, cada um em seu nível de competência. Então, desde o auxiliar de enfermagem, passando pelo técnico de enfermagem até o enfermeiro. Então, todos esses profissionais em diferentes níveis, né, de conhecimento deverão registrar as informações relacionadas ao paciente, quando este paciente está sob sua responsabilidade. Tá? E o que eu, enquanto profissional, independente do nível técnico que eu esteja nessa equipe, o que eu devo escrever, né, de uma forma geral? Eu devo escrever todas as informações relacionadas à condição de saúde do paciente, ou seja, o que eu constato ao observar esse paciente, né? O que eu estou vendo, isso tem que traduzir fielmente a realidade. Então, deve ser uma constatação, né, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou percebendo diante do meu conhecimento técnico. Eu devo registrar também todos os cuidados, toda a assistência de enfermagem que eu dispenso a esse paciente, ou seja, que eu presto a esse paciente. E eu devo registrar também a evolução desse paciente na condição de recuperação dele. Ele está respondendo a esse tratamento, na minha percepção, enquanto profissional de enfermagem, né? Ele está respondendo aos cuidados, ao planejamento, à prescrição dos cuidados que foram feitos. Então, eu também devo registrar esse tipo de informação. O outro ponto é que os registros de enfermagem devem refletir todo o empenho e força de trabalho da enfermagem que são direcionados ao paciente e, desta forma, valorizando suas ações enquanto profissional. Bem, não adianta trabalhar 12 horas, 24 horas, incansavelmente, prestando assistência aos diferentes pacientes, se o profissional de enfermagem não deixa nada, não deixa nenhuma informação registrada com relação a tudo que foi feito com o paciente, a todos os cuidados que foram prestados. Isso é uma falha muito grave da enfermagem, que não podemos e não devemos permitir. Pois, quando nós escrevemos, nós deixamos os fatos
registrados, nós estamos assegurando que aquele cuidado, que aquela atenção, aquela assistência de enfermagem foi prestada ao paciente. Quando nós deixamos de fazer isso, deixamos de registrar o que nós fizemos, né, em termos de cuidar, em termos de assistência ao paciente, nós, na verdade, estamos deixando de valorizar a nossa força de trabalho. Pois você trabalha, né, 12, 24 horas em cima de um paciente, mas não escreve nada. Então, quem pegar esse registro e não ver nada registrado ou ver poucas coisas registradas, naturalmente vai pensar, poxa, esse paciente ficou abandonado, né? Os profissionais não registraram, né, nenhum cuidado ou registraram muitos poucos cuidados, significa dizer que esse paciente pode não ter sido assistido devidamente como deveria. Então, o registro valoriza as competências, a força de trabalho de cada profissional de enfermagem e nós devemos valorizar isso. Por isso, a importância de se registrar todos os cuidados que nós prestamos, tudo que nós observamos e constatamos no paciente, tá? O outro ponto é que, como documento legal, os registros de enfermagem somente terão valor se forem datados e assinados de forma legível, evidentemente, não apresentarem também rasuras em seu texto. Então, o documento ele só terá valor legal, valor jurídico, para minha comprovação, para minha defesa, se tudo que eu fizer, né, todos os registros que eu deixar no prontuário estiverem devidamente datados, assinados, né, de forma que outros profissionais compreendam quem, né, registrou aquele fato, né? E de forma que também não haja rasuras, porque a rasura ela deixa subentendido que pode ter havido alguma alteração intencional, né, mal intencionada até, né, de alguém que não o próprio profissional que registrou, né? Então, a rasura ela não é permitida dentro do registro de enfermagem. O registro ele deve ser, né, feito de forma em que não haja nenhum tipo de rasura e ao final dele deve ser datado e assinado de forma legível. Registrar informações é um dever profissional. Quando falamos em dever profissional, significa que há uma regulamentação. Esse dever, essa obrigação profissional, ela está expressa por escrito em algum documento da nossa profissão, né? Em alguma legislação da profissão. Então, nesse caso aqui, eu trago duas legislações diferentes que abordam sobre a importância e o dever de se registrar informações no prontuário ou em qualquer outro documento da área, né, de saúde. Então, vamos lá. O primeiro recorte que eu faço é sobre o Código de Ética dos profissionais de enfermagem. O Código de Ética, o mais atual, que é o de 2017, traz em seu capítulo 2, no artigo 36 e 38, o dever de se registrar informações. Então, vamos lá. No artigo 36, diz que é dever registrar no prontuário, em outros documentos, as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, desde que de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Bem, nesse artigo ele traduz como essas informações têm que ser escritas. Então, traz
os requisitos mínimos de como se escrever as informações no prontuário, né? Repetindo, devem ser de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasura. Já o artigo 38, ele diz que é dever prestar informações escritas e ou verbais, desde que fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e segurança ao paciente. Quando se fala fidedignas, significa dizer que devem ser realistas, ou seja, devem expressar aquilo que de fato aconteceu, né, na assistência, no cuidar ao paciente, né? E essas informações realistas, né, que traduzem uma realidade daquilo que de fato aconteceu, são necessárias à continuidade da assistência e à segurança do paciente. Então, esse recorte, ele se refere ao amparo que nós temos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que nos obriga a agir, né, como profissional, legalmente, registrando todas as informações devidas no prontuário. Já a Resolução COFEN de 429 de 2002 traz alguns fatos que são relevantes à prática de enfermagem e aplicação e execução das anotações de enfermagem. Essas informações, né, esses fatos relevantes, estão traduzidos no artigo 1 da Resolução COFEN. E esse artigo 1, ele diz que é responsabilidade e dever dos profissionais da enfermagem registrar no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional, papel ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho necessárias a assegurar a continuidade e a qualidade da assistência. Então, nesse artigo, ele diz, resumindo, ele diz que é dever de todo profissional de enfermagem registrar no prontuário, seja ele impresso, seja ele eletrônico, as informações que estão envolvidas no processo de cuidar, na assistência direta, né? E que essas informações, quando registradas, elas são necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência ao paciente, tá? Então, na verdade, tudo que nós devemos fazer enquanto registros está prevista como dever. Quando nós deixamos de fazer, né, cumprir esse dever, nós estamos sendo omissos, sendo negligentes, porque nós deixamos de cumprir aquilo que é nossa obrigação, tá? Então, tenhamos cuidado com relação à obrigatoriedade de se escrever tudo que se acontece com o paciente, né? E que tenha importância para a assistência desse paciente, para a continuidade dessa assistência e para a qualidade dessa assistência, tá? Bem, e quais são os objetivos do registro de enfermagem? O primeiro deles é compartilhar informações. Eu acabei de falar isso, né? Nós escrevemos e registramos algumas informações que ocorrem durante o período de assistência, porque essas informações vão ser compartilhadas com os demais profissionais, né? As demais categorias profissionais. Então, nosso registro, na verdade, ele é feito e um dos objetivos dele é esse, é compartilhar. Eu não escrevo somente para mim, a informação não vai ficar somente para mim. Eu devo registrar para compartilhar com os demais membros da equipe de enfermagem, assim como também devo compartilhar para escrever para outras categorias profissionais que irão buscar a informação no meu registro. Bem, eu devo
A garantia de qualidade é um outro objetivo, porque através do registro de enfermagem, eu tenho como avaliar se a assistência que está sendo prestada é uma assistência de qualidade. Por quê? Porque o bom profissional, além dele prestar uma excelente qualidade de assistência, ele passa todas essas informações de forma cronológica para o seu registro, né? para o registro de enfermagem. Então, isso me dá a noção de que a assistência que está sendo prestada por aquele profissional é de qualidade ou não. Relatório permanente. É através dos registros escritos de forma cronológica, que é, né, em ordem de temporalidade. Esse registro ele vai ser iniciado quando o paciente é admitido e vai ser finalizado quando o paciente tem alta. Lembre-se que a enfermagem fica 24 horas com o paciente. Então, esse registro ele vai ser contínuo, desde o momento que ele entra, né, admitido no hospital, até o momento que ele vai de alta. Então, somando-se todos os registros dos diferentes profissionais de enfermagem que assumem esse paciente no decorrer desse tempo que ele permanece internado, esse registro vai ser um registro permanente, ele vai fazer parte de um prontuário e esse prontuário, após a alta do paciente, vai ser arquivado, tá? Então, o registro de enfermagem é um relatório permanente, por isso que ele deve ser muito bem feito, com todo critério, com todo cuidado e com toda honestidade. Por quê? Porque ele é uma evidência legal, ele tem valor jurídico. Então, por isso que o meu relatório ele deve ser muito bem escrito, ele deve ser muito bem organizado, porque esse relatório pode futuramente subsidiar um poder judiciário. Porque muitas vezes o paciente ele sai do hospital, ele tem alta, ele se sente prejudicado em alguma coisa, ele vai buscar a justiça. E aí a justiça, a primeira coisa que a justiça pede, o prontuário do paciente. E buscando o prontuário do paciente, ele vai verificar todos os registros dos diversos profissionais que estiveram envolvidos nessa assistência. Então, o nosso documento legal, o registro de enfermagem, ele vai ser avaliado juntamente com os demais registros das demais categorias por um juiz, tá? Ou por algum assessor do juiz. Então, por isso a nossa preocupação em tratar esse documento com muita seriedade, tá? Porque ele não fica somente no hospital, ele pode ser instrumento de uma ação judicial futura. Ensino e pesquisa. Ensino e pesquisa, por quê? Nós temos aí diversos hospitais e escolas. Por exemplo, o hospital da UFRJ, o hospital do Fundão, é um hospital escola. O hospital Antônio Pedro, em Niterói, é um hospital escola. Então, nós temos várias unidades de saúde que estão ligadas a universidades de ensino, né? Por isso que são considerados, nossos registros são considerados também como instrumentos de ensino e pesquisa, porque nesse contexto, né, de hospital-escola, por exemplo, o profissional e o acadêmico, eles podem buscar informações no prontuário e dentre os documentos que compõem o prontuário está o nosso registro de enfermagem, tá? Então, por isso que ele tem esse objetivo também de ensino e pesquisa. E, por último, a auditoria. Para simplificar, o que é uma auditoria? Vamos ligar a auditoria à palavra fiscalização. A auditoria nada mais é do que uma fiscalização
né, uma supervisão. Então, o nosso registro de enfermagem, ele pode passar por análises de um auditor, que vai, né, buscar evidências que subsidiem correções futuras. Então, por exemplo, se ele observa que a enfermagem falha muito nas suas anotações, ele vai levantar evidências que provam isso para que ele futuramente venha a executar um treinamento sobre registro de enfermagem. Tá? Então, assim, a fiscalização aí não tem a conotação de punição, né? Ah, eu vou fiscalizar para poder punir. Não, eu vou fiscalizar, eu vou auditar, né, o registro de enfermagem para ver aonde a equipe está errando e aonde pode melhorar esse registro, tá? Então, o nosso registro de enfermagem vai dar essa dimensão para o auditor, ou seja, vai subsidiar uma avaliação do auditor que terá acesso a esses registros. Qualidades que o registro de enfermagem devem ter. A primeira delas é ser preciso. Bem, o que é ser preciso? É eu transcrever de forma clara e discriminada os dados, as informações subjetivas ou objetivas que eu observo, percebo ou constato, tá? Ou que também é relatada pelo paciente. Então, é eu transcrever para o meu registro de enfermagem com precisão, com exatidão e ser fiel aos acontecimentos, tá? Então, basicamente é isso aí, tá? De forma bem clara. Bem, a segunda qualidade é ser conciso. O que é ser conciso, né? Um registro de enfermagem é transmitir, né, as informações com poucas palavras. Então, quanto mais eu informar, mais poucas palavras eu utilizar, mais qualidade o meu registro terá. A objetividade é transmitir as informações de forma direta, é eu não ficar dando voltas, escrevendo coisas que não têm a mínima importância. Eu devo escrever com objetividade, ou seja, ser direto e escrever somente aquilo que é importante, tá? Então, meu registro deve ser curto e bem redigido, informando aquilo que é importante. Ser atual, registrar os fatos no momento que eles acontecem. Não cabe aqui você fazer um registro de um fato que aconteceu pela manhã e transcrever ele como se ele acontecesse à tarde, tá? Então, isso aí prejudica, né, a cronologia dos acontecimentos que envolvem o paciente. Então, o registro ele tem que ser atual, ele tem que ser transcrito na hora que acontece, ou seja, em ordem cronológica aos acontecimentos que envolvam o paciente. O outro ponto que caracteriza a qualidade do meu registro de enfermagem é que ele deve ser registrado em ordem cronológica e lógica para entendimento. Tá? Então, ele tem que ser sequencial, ele tem que descrever uma temporalidade, uma organização dos fatos. Tá? Ser legível, lembrando que o registro de enfermagem ele é uma fonte de informações que devem ser compartilhadas com outros profissionais da minha categoria e de outras categorias também. Então, não adianta eu escrever, fazer um lindo texto, né? Fazer um texto com qualidade, se ninguém consegue ler, porque a minha letra é ilegível, tá? Eu devo escrever para os outros, eu não devo escrever para mim. Tá? Eu tenho que escrever de forma que as outras pessoas que acessarem o meu registro consigam entender,
tá? Além disso, além da letra legível, o meu registro não pode ter rasuras, porque se houver algum tipo de rasuras, o meu documento perderá a legalidade, tá? Ele estará com a sua legalidade prejudicada. E descrever, né? É eu traçar, né, informações com base nas minhas percepções, observações e constatações, tá? Em relação ao paciente, a assistência prestada. Então, assim, eu tenho que descrever exatamente o que aconteceu, né? Descrever o fato em si. Então, o descrever é você registrar o que de fato acontece, ser fidedigno aos fatos, tá? Então, o descrever é você passar as informações daquilo que aconteceu, tá? E por último, sem ambiguidade. O que é ambiguidade? A ambiguidade são palavras que dão duplos sentidos, né? Então, assim, eu tenho uma mesma palavra, porém, dependendo da forma, do contexto que eu escrevo ela, eu vou ter um entendimento ou outro. E aqui eu boto como exemplo os horários, né? Quando eu vou transcrever um horário cronológico, aí botar na cronologia o horário de um acontecimento, eu tenho que usar aquilo que está previsto. 22 horas é para o horário noturno e 10 horas é para o horário diurno, né? Eu não posso pegar 10 horas para transcrever um fato que aconteceu à noite, porque eu vou estar dando duplo sentido, vou causar uma confusão no meu relato, tá? Então, o meu relato ele não pode ter palavras ou fatos que deem duplos sentidos, tá bom? Tipos de registros de enfermagem. A considerar que a equipe de enfermagem ela é composta por profissionais com diferentes formações, conhecimentos e competências, os registros de enfermagem eles são divididos com base nessas diferenciações e, portanto, temos dois tipos diferentes de registros de enfermagem, e são eles: anotação de enfermagem e evolução de enfermagem. Eu trago para vocês, né, as características de cada tipo de registro, a começar pela anotação de enfermagem. Então, vamos lá. A anotação de enfermagem nada mais é do que a inserção de informações no prontuário na forma bruta. Então, são dados brutos, que não têm nenhum tipo de elaboração. Esses dados são escritos, são elaborados por toda a equipe de enfermagem, desde o auxiliar de enfermagem, passando pelo técnico e enfermeiro. Então, toda a equipe tem competência e podem e devem escrever no prontuário na forma de anotação de enfermagem. Essa anotação de enfermagem, ela deve sempre se referir a um momento, a um acontecimento pontual, que reflete o momento em que aconteceu. E registra apenas uma observação, uma constatação daquele momento, e por isso ela é considerada um registro pontual. Agora, a evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem se diferencia da anotação, pois são dados analisados, ou seja, são dados que, além de serem constatados, presenciados e observados, eles são analisados. E
esses dados analisados, por serem analisados tecnicamente, né, com conhecimento científico, esses dados são escritos na forma de evolução pelo enfermeiro, tá? E esses dados, né, registrados pelo enfermeiro, eles são referentes a um período de 24 horas, tá? O enfermeiro, ele passa, né, uma visita ao paciente, ele vai ao leito do paciente, ele, durante essa permanência e interação com o paciente, o enfermeiro, ele coleta algumas informações através das suas observações, das suas percepções e da sua conversação com o paciente. E é claro, muitas dessas informações também são baseadas no exame físico que o enfermeiro faz nesse paciente, tá? Então, todo esse conjunto de informação, né? Todo o conjunto de informação coletado pelo enfermeiro diante do paciente vai ser contextualizado, né, processados e contextualizados para refletirem a conclusão da avaliação que o enfermeiro faz nesse paciente no período de 24 horas, tá? Então, a evolução de enfermagem, ela se assemelha muito à evolução médica, pois o médico, ele segue esse mesmo roteiro, né? Ele passa uma visita técnica no paciente, ele interage com o paciente, questionando quais são as suas condições, o que ele tem de apresentar de informação para o médico. O médico faz o exame físico e, ao final dessa visita, o médico, ele já, né, munido das informações necessárias, ele vai analisar essas informações, contextualizar e transferir essas informações em forma de um texto que será inserido no prontuário. Então, o enfermeiro, ele faz a mesma coisa. E essa informação, né, essa contextualização, esse texto que será escrito no prontuário, vai refletir o período de 24 horas do paciente. Portanto, essa evolução de enfermagem, ela é feita uma única vez no dia, tá? Geralmente pela manhã, que é o horário que o enfermeiro passa a visita no paciente, tá bom? E essas informações, ela registra a reflexão e análise dos dados, né? A evolução de enfermagem, ela vai reunir todo esse conjunto de informações já previamente refletidas, analisadas, contextualizadas para serem inseridas no prontuário, tá bom? Então, essas são as diferenças básicas entre uma anotação de enfermagem e uma evolução de enfermagem. Espero que vocês tenham entendido perfeitamente essas diferenças. Anotação de enfermagem. O que anotar? A anotação de enfermagem, como dito anteriormente, é um registro, né, lançado no prontuário, e esse registro pode ser feito por qualquer membro da equipe de enfermagem. Porém, o profissional de enfermagem deve escrever tudo o que acontece com o paciente no dia a dia, desde que esteja relacionado ao seu estado físico e mental, e, portanto, deve envolver os aspectos abaixo: nível de consciência, estado mental, vias aéreas, que são as vias respiratórias, a dietoterapia, que é o tipo e aceitação da dieta que está indicada, né, na prescrição médica, o uso de catéter, sondas, drenos curativos, estado dos membros superiores e inferiores,
e eliminações fisiológicas, no caso, urina e fezes. Então, esses são os aspectos relacionados às condições físicas e mentais do paciente. Porém, temos, que anotar também outras condições que envolvam o paciente, tais como o início de plantão, quando nós recebemos o plantão, nós certamente seremos escalados para cuidar de um determinado paciente. Então, no meu início de plantão, eu devo fazer uma anotação relacionada ao paciente que está sob minha responsabilidade e quais as condições que eu estou assumindo esse paciente, como ele se apresenta para mim, qual é o seu estado no momento do início do plantão. A admissão do paciente, que é aquela condição em que o paciente está sendo internado, ele está chegando na unidade em que você está trabalhando e você passa a ficar responsável por esse paciente a partir do momento da sua admissão. A alta médica hospitalar, ou seja, você está com o paciente sob sua responsabilidade e o médico vem dar alta hospitalar para esse paciente. E aí você tem que fazer uma anotação referente a essa alta hospitalar. Quem foi o médico que deu essa alta? Quais são as condições desse paciente? Transferência do paciente também é outra situação que deve e merece uma anotação de enfermagem. O óbito do paciente, encaminhamentos a exames, procedimentos médicos aos quais o paciente foi submetido, cuidados pré e pós-operatórios, cuidados em situações emergenciais, cuidados de enfermagens realizados, tais como higiene, alimentação, curativos, medicações, etc. E a administração de dietas, que pode ser por via oral, interal ou por gastrostomia. Enfim, existem outras tantas situações que envolvam o paciente que podem e merecem anotações de enfermagem, porém não dá para elencar todas elas aqui, tá? E isso vocês vão vivenciar na prática. Observações importantes ao elaborar as anotações de enfermagem. Eu tenho que ter alguns cuidados que eu considero importantes. Primeiro, usar letra legível. Por quê? Porque, na verdade, quando eu escrevo, eu estou me comunicando com outros profissionais. Eu estou registrando informações que serão importantes para os demais profissionais, que terão acesso a esse registro. Então, se eu escrevo de forma ilegível, eu prejudico a leitura e a comunicação com esses outros profissionais, tá? E aí, na verdade, eu acabo escrevendo somente para mim, Porque somente eu entendo. E eu, quando faço uma anotação, eu devo pensar sempre que eu não estou escrevendo para mim, eu estou escrevendo para os demais membros da equipe e os demais profissionais de outras categorias, tá? Não rasurar. Não rasurar porque a rasura, ela sugere uma alteração do documento, Essa alteração, ela prejudica a legalidade do documento, tá? Então, o documento, quando ele é rasurado, você perde a legalidade do documento porque sugere que ele foi alterado, tá? Intencionalmente ou não. Não deixar espaços em brancos e não pular linhas. Por quê? Para não permitir que alguém venha e altere aquilo que eu registrei, Acrescente informações as quais eu não registrei, tá? Eu não executei, eu não observei, enfim. Então, se eu deixar espaço em branco, eu permito que alguém acrescente algo que talvez venha até me prejudicar, tá? Então, a anotação não pode ter espaço.
nunca registrar por outra pessoa, nunca registrar ações não realizadas. Então, eu vou dar um exemplo. A enfermeira faz um cateterismo vesical, porém, ela vira para o técnico e fala assim, olha, eu já fiz o cateterismo vesical, mas vai lá no prontuário, registra lá na anotação que foi feito o cateterismo vesical. Ela não pode pedir isso. E você, enquanto técnico, não pode registrar. Por quê? Você não fez o procedimento. E só deve registrar quem executa o procedimento. Tá? Eu não posso registrar por aquele que executou. Porque eu não executei, foi outra pessoa que executou. Tá? Então, isso aí é um cuidado que nós devemos ter. Registrar todos os fatos ocorridos, presenciados, percebidos ou relatados. Então, como eu falei, a anotação, ela reflete momentos. E os momentos em que eu percebo um fato, presencio, ou esses fatos ocorrem, né, eu devo anotar com o horário correspondente a esses fatos, aos acontecimentos. Tá? Muitas vezes o paciente também relata passa alguma informação para o técnico. E aí, esse técnico deve registrar como informação do paciente em forma de anotação. Iniciar o registro do plantão com data e hora. É aquilo que eu já falei lá no primeiro slide. A data, ela é imprescindível. Ela faz toda a diferença no documento que será anexado no prontuário. Então, se o meu registro não tiver data, ele, ao ser anexado no prontuário, ele vai se perder no meio dos demais documentos, né? Não haverá uma cronologia, porque não existe data. Então, a data, ela é de fundamental importância para dar o sentido cronológico, o sentido de temporalidade nesse arquivamento do documento. Tá? Não adianta eu fazer uma anotação, né, perfeita, da hora que eu entro até a hora que eu saio do meu serviço, ou seja, transcrevendo todos os cuidados que eu tive com o paciente, se eu esqueci de colocar data. O que vai acontecer? Esse dia vai ficar perdido para você, porque ele não vai estar cronologicamente registrado. Tá? Então, a data e hora são importantíssimos. Terminar o registro com assinatura legível e carimbo. A assinatura legível com carimbo dá o sentido oficial daquele documento, né? O sentido legal daquele documento, dá valor jurídico ao documento. Eu sei que quem escreveu e quem executou essas tarefas foi o profissional tal, porque ele assinou e carimbou todas as suas anotações. Quando eu não faço isso, o documento, aquele fato registrado, não tem valor nenhum, porque qualquer um pode ter ido ali, ter escrito, porque não deixou assinatura nem carimbo. Então, eu não terei como identificar se aquele profissional que escreveu é o mesmo que executou. Evitar palavras que denotem impressões pessoais, como parece estar, aparenta estar. Eu vou dar um exemplo aqui, que é até muito comum, né? Principalmente serviço de emergência. Às vezes o paciente chega, né? Com sinais de alcoolismo, né? E aí o técnico, paciente chegou alcoolizado.
Você não pode afirmar, mas também você não pode dizer que parece estar alcoolizado, aparenta estar alcoolizado. Por quê? Porque para você afirmar que o paciente está alcoolizado, somente o exame confirmaria isso. Ele pode não estar alcoolizado, mas pode estar drogado. Então, assim, essas questões, elas deixam dúvidas no ar. Esses termos parece estar, aparenta estar, deixam dúvidas no ar. E nós, enquanto profissionais que registramos os fatos, devemos registrar aquilo que podemos de fato constatar, né? Aquilo que está visível, aquilo que é percebido como real, e não aquilo como é sugerido, como como é que eu posso dizer? E aquilo que é apenas a minha impressão. Talvez a minha impressão não seja a dos outros. Erros na anotação de enfermagem. O que fazer? Como corrigir? Bem, gente, eu trago aqui algumas estratégias simples que nós podemos utilizar para fazer a correção de um texto, né? Onde tenha sido utilizado, né? Uma palavra, uma frase de forma equivocada. Então, para que a gente não tenha que rasurar esse texto, a gente utiliza algumas estratégias que são muito úteis. Mas antes disso, nós profissionais de enfermagem devemos saber que ao longo da nossa carreira, em algum momento, podemos estar implicados, né, em alguma questão ética, civil ou criminal. Pois, pela legislação vigente, todo profissional de enfermagem que causar dano ao paciente responderá por suas ações, inclusive tendo o dever de indenizá-lo. Para que possa se defender de possíveis acusações, poderá o profissional de enfermagem utilizar seus registros como meio de prova. Então, gente, aqui nesse texto aqui que eu destaco, é importante que nós tenhamos isso em mente, que nós, no decorrer da nossa vida profissional, por alguma ação incorreta, seja ela intencional ou não, nós podemos ter que nos defender perante o nosso conselho de ética, perante a justiça civil ou criminal. E aí, se for uma ação voltada exclusivamente para eu, enquanto profissional de enfermagem, eu vou ter que utilizar os meus registros para me defender. Por isso, é tão importante sabermos da importância de não se rasurar o documento, de evitar, não, de realmente não prejudicar a legalidade dos documentos de registros de enfermagem, seja ele, né, evolução de enfermagem, seja ele, no caso de vocês técnicos, a anotação de enfermagem. Porque esse instrumento, esse documento que eu vou confeccionando durante a permanência do paciente hospitalizado, ele vai ser arquivado, mas em algum momento ele pode ser necessário para minha própria defesa, tá? Por isso precisamos ter o máximo de cautela no sentido de não rasurarmos esses documentos, tá? E darmos legalidade a ele, colocando data, assinatura e carimbo, tá? Além de não rasurá-los. Bem, e aí, quais as estratégias que a gente pode utilizar para corrigir esse texto que eu, de repente, equivocadamente, utilizei uma palavra errada ou uma frase errada, ou às vezes escrevi o texto inteiro direcionado para o paciente errado? Então, nós temos aqui, logo de cara, a seguinte situação. Se for uma palavra
errada, né? Ou seja, dentro de uma frase você errou uma palavra, você vai utilizar a palavra digo entre vírgulas e anotar em seguida a informação correta. Ou seja, aqui eu coloco o exemplo destacado em amarelo. Tomou banho de chuveiro, digo, banho no leito. Nesse caso aqui, o técnico de enfermagem, ele deu banho no leito no paciente, mas na hora de escrever, ele inicia a frase dizendo que o paciente tomou banho de chuveiro. Então, ele já começou errado. Mas ele pode corrigir? Pode, desde que ele coloque entre vírgula a palavra digo. E aí, após a vírgula, você vem com a frase, né? Ou a palavra certa que você, de fato, deveria ter escrito. Então, isso já dá, já faz a correção do texto, tá? Sem necessidade de você riscar ou rasurar o documento, tá bom? Então, espero que esse exemplo aqui tenha facilitado o entendimento. Agora, se for uma linha completa, o que você vai fazer? Você vai abrir um parêntese e escrever dentro do parêntese sem efeito. Então, ao final dessa linha, que eu escrevi totalmente errada, eu abro um parêntese, escrevo sem efeito e fecho o parêntese de novo. Então, ali já dá a entender que todo aquele conteúdo escrito na linha deve ser ignorado, deve ser descartado, tá? E aí, na linha subsequente, eu vou escrever a frase, né, o conteúdo inteiro de forma correta. Se for o texto inteiro, o que eu devo fazer? Eu vou anular com um traço transversal, ou seja, eu vou pegar do início desse texto, cruzar o texto transversalmente até o final dele, uma linha contínua, tá? E ao final, né, eu escrevo sem efeito ou erro do paciente, ou paciente errado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu escrevo, né, um texto, né, relacionado a um paciente, mas pego o prontuário errado. Então, na verdade, eu troquei os pacientes. Então, exemplificando, estou tratando do seu Pedro, mas na hora de escrever minha anotação, eu fui lá, peguei a anotação do seu João. E aí, eu não posso deixar um relato errado no paciente. Então, eu tenho que anular isso. E eu anulo dessa forma. Eu vou traçar uma linha transversal, uma linha contínua, do início do texto até o final dele, tá? E no final eu escrevo sem efeito, erro ou paciente errado. Vai depender da situação aí que tiver acontecido. E por último, se eu constatar o erro após o término da anotação, eu faço um asterístico e chamo a atenção para a anotação correta logo em seguida. Lembrando que a anotação é um momento, então vai ser praticamente um pedaço mínimo, né? De repente de 2, 3 linhas, ou até mesmo de uma linha só. Então, se for uma única anotação, em um único horário, eu vou fazer como eu faço no WhatsApp, né? No WhatsApp, a gente costuma, quando a gente erra alguma coisa no texto, que a gente envia como mensagem, a gente, logo na mensagem seguinte, a gente abre um asterisco e escreve a palavra certa, né? Ou a frase certa. Então, essa é uma outra forma de corrigir o texto, tá? Então, gente, essas são algumas das estratégias que nós podemos utilizar na correção do texto, ou na correção de uma frase, ou na correção de uma palavra,
tá bom? Espero que vocês tenham compreendidos. Para terminar a aula de hoje, eu trago um exemplo prático de uma anotação de enfermagem. Eu trago apenas para ilustrar algumas formalidades que eu citei em slides anteriores, ou seja, alguns pontos que são obrigatórios e que devem ser atentados nos registros, nas anotações de enfermagem. E para dar esse exemplo, eu trouxe recortes do Manual de Registros de Enfermagem do Corém de São Paulo. E aqui eu vou fazer alguns apontamentos. Primeiro, o registro ele deve ter sempre de forma antecipada um horário, né? Essa anotação de enfermagem, como eu falei em slide anterior, ela representa um momento de um acontecimento, de um fato ocorrido com o paciente. Por isso a importância de se ter um registro de horário, tá? Pois é esse registro de horário que dará uma ordem cronológica aos acontecimentos ocorridos e que envolvam o paciente, tá? Então, o primeiro ponto que eu ressalto nesse exemplo é a presença do horário. Esse horário deve sempre antecipar o fato que será escrito, né? Vejam bem que aqui está escrito que a paciente foi transferida da maca para a cama, posicionada em decúbito lateral esquerdo e elevada às grades do leito. Então, o profissional aqui, ele descreveu de forma extremamente objetiva apenas o fato. Ele não disse aqui o porquê que estava sendo transferindo a paciente para a maca, o porquê que colocou ela no decúbito lateral e nem o porquê que levou as grades do leito. Então, veja bem que na anotação de enfermagem cabe apenas registrar os fatos acontecidos que são de relevâncias para serem anotados, tá? Outro ponto importante que ele coloca aqui são os sinais vitais dessa paciente, tá? Ele registra a pressão arterial, ele registra o pulso periférico dessa paciente, a respiração, a temperatura, tá? Por quê? Olhando aqui a anotação de enfermagem, já se vê qual é a motivação dessa anotação, é a transferência dessa paciente, ou seja, ela está chegando de algum setor para o seu leito, tá? Então, ela está sendo transferida de uma maca para a cama, significa que a maca é para quê? Para transporte, portanto, ela está vindo de algum exame, de algum procedimento cirúrgico e está retornando ao seu leito. Então, isso aqui reflete o quê? Um momento, um acontecimento, tá? Bem, o outro ponto importante que eu destaco aqui nessa anotação é a identificação do profissional, em que consta o Corém, a localização desse Corém, o número do Corém e a função do profissional, que nesse caso aqui é um auxiliar de enfermagem, cuja abreviatura é AE, tá? Agora, se fosse um técnico de enfermagem, seria TE. Se fosse um enfermeiro, seria ENF. Então, a anotação de enfermagem tem que ter ao final a identificação funcional desse profissional, o nome legível e o registro do Corém, os dados do Corém destinado a esse profissional, tá? O outro ponto que eu destaco aqui é a linha pontilhada, né? Que na verdade aparece aqui como pontilhada, mas é para fins apenas de eliminar o espaço em branco. Então, isso aqui, gente, é importante, pois nenhum registro
nenhuma anotação pode ficar espaço em branco. Eu não posso nem deixar espaço em branco na lateral após o término da minha anotação e nem posso pular linha, né? Eu já expliquei o motivo dessa conduta, de eliminar o espaço. Então, isso deve ser visto, deve ser feito em todas as anotações. Dando sequência aqui à anotação dessa mesma paciente. O profissional registrou que às 12 horas a paciente aceitou toda a dieta oferecida, que foi o almoço. E novamente ele se identifica e coloca o seu corém e a sua função. E elimina o espaço em branco, traçando uma linha do final do seu texto até o espaço lateral, né, que limita a página desse impresso. E continuando, um outro momento, veja que todas as anotações estão refletindo um momento, um acontecimento que envolveu o paciente, por isso os horários têm que estar presentes. Então, às 12h15, foi realizada a higiene oral com creme dental. Aí o profissional se identifica e coloca o seu registro e a sua função. Aqui não precisou eliminar espaço, porque a sua anotação cobriu toda a linha até o final da página. Portanto, nesse sentido, não é necessário eliminar espaço, tá? Então, veja que aqui o profissional registra um cuidado que foi feito com o paciente, ou seja, o profissional relatou que ele fez a higiene oral com creme dental. Às 13 horas, já reflete um outro momento. O paciente refere algia na região cirúrgica. Ele diz que tomou alguma providência, ele diz que ele informou a enfermeira, doutora Eugênia Rocha, que requisita medicar o item 2 da prescrição médica, Renato Santos, e aqui ele se identifica. Então, veja bem que às 13 horas houve um acontecimento com o paciente, o qual ele referiu, ele se queixou de dor. Algia, gente, é o termo técnico para dor. Então, o paciente, ele reclamou de dor na região cirúrgica. Então, naturalmente, esse paciente está num pós-operatório. O profissional, além de registrar que foi referido dor pelo paciente, mas ele também registra qual foi a conduta que ele tomou diante da reclamação do paciente. Ele coloca aqui que foi informado a enfermeira, doutora Eugênia, sobre a dor do paciente e a enfermeira orientou ao profissional a realizar o item 2 da prescrição médica, que provavelmente, né, certamente é um analgésico, tá? Então, o profissional ele tem o cuidado de referir a queixa do paciente, de referir qual foi a sua conduta e qual foi o item que foi recomendado pela enfermeira para ser feito no paciente. Ao final disso, ele se identifica e elimina o espaço presente ainda nessa linha. Às 14h30, mais um horário, mais uma ocorrência envolvendo o paciente. O profissional registra que foi observada a infiltração ao redor do acesso venoso, ou seja, o soro está vazando para dentro do tecido do braço do paciente, né? Está havendo uma infiltração ao redor da punção venosa. Então, o profissional, além de registrar essa ocorrência importante, né, que traduz que o soro não está sendo administrado, né,
em via endovenosa, porque saiu da veia, ele registra isso. Ele não omite, ele registra, porque isso é uma coisa que pode acontecer. Mas ele também registra a conduta dele após essa constatação, essa observação. Ele diz que imediatamente, certamente, ele interrompeu a infusão e comunicou à enfermeira, ou seja, ele evitou um dano maior, né, ao paciente, ou seja, se ele deixa esse soro correndo fora da veia, o braço do paciente ia ficar edemaciado. Edemaciado é o termo técnico para inchado, né? Então, ele evitou, interrompendo a infusão do soro e comunicando à enfermeira, ele evitou que o dano fosse maior, né? Ou seja, o braço do paciente ficasse mais edemaciado. Então, o que eu destaco aqui? Não basta escrever as anormalidades que você constata em termos de ocorrência com o paciente. É tão importante quanto você registrar as ocorrências, é muito mais importante também você registrar quais foram as suas condutas para resolver aquele problema, tá? Então, digamos que vocês constatem que um paciente esteja com a pressão alta. Aí você coloca lá que o paciente apresentando pressão, né, de 160 por 120, e aí para por aí? Ou seja, você constatou que o paciente está hipertenso e não vai fazer nada? Então, gente, não basta apenas registrar as anormalidades, as ocorrências, mas é válido também e é um dever também de se registrar qual foi a conduta adotada para resolver aquela ocorrência, aquela anormalidade com o paciente, tá? Se aquilo que você constata de problema, você não está na sua esfera de atribuição resolver, você vai solicitar o profissional que tem a competência para resolver. E você vai deixar isso escrito, tá bom? Então, veja bem que o profissional aqui, ele sempre cita que foi comunicado à enfermeira, tá? Então, é sempre importante você passar adiante as informações, seja por escrito e seja por comunicação verbal, tá? Mas a escrita, ela deve ser feita sempre nos moldes do que foi apresentado aqui. Lembrando que não pode haver também nenhum espaço entre uma anotação e outra. Ou seja, não pode se pular linha no impresso. Acabou aqui, eu devo começar na linha imediata a essa anterior, a qual eu fiz o registro, tá? Então, os pontos abordados nesse slide aqui. A cronologia deve sempre acompanhar o texto, as informações objetivas relacionadas aos acontecimentos, aos fatos que envolvam o paciente, a identificação do profissional, tanto quanto ao nome, quanto ao seu registro e função, e a eliminação dos espaços, tá? Então, esses são os pontos principais que nós devemos observar quando registramos, quando fazemos as nossas anotações de enfermagem no prontuário do paciente, tá? A próxima aula, que é a terceira parte, ela traz os exemplos de anotações de enfermagem, os diferentes exemplos de anotação para admissão, óbito, transferência, alta do paciente,
enfim, uma série de exemplos que vocês terão como se orientarem, né? Como modelo para se orientarem no exercício de anotação de enfermagem, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem todos esses ensinamentos, pois isso aqui já é a prática da enfermagem, né? Isso aqui não é teoria, isso aqui vai ser o dia a dia de vocês na assistência ao paciente, tá? Para cada cuidado que você executar, você terá que fazer uma anotação de enfermagem. Por isso a importância de se aprender como fazer uma anotação de enfermagem, tá? Beijos a todos e aguardo vocês na próxima aula.